Boa noite, pessoal da live. Boa noite, casal. Boa noite. Bosta, em plena quinta-feira, feriadão. Bem-vindos. Vocês vêm dia de sábado? Eu ouvi vocês falando. Ela é a primeira. Eu sou a primeira vez. Qual é o seu nome? Aldenise. Aldenise. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muita alegria que a gente recebe você aqui. Tá bom? Meu nome é Hilda. Eu vou dar os recadinhos da nossa casa. Tá bom? Pessoal da live, corre lá, já pega a aguinha. Depois nós vamos fazer a fluidificação da aguinha. Denise, quando você vier, se quiser trazer uma garrafinha de água para você já levar o seu remédio, tá? Então, a próxima vez que você tiver a oportunidade, já leva, tá bom? Horário de atendimento nas nossas casas, todas as terças e quintas, 20, sextas, 14, sábado, às 8h30 da manhã, que é a nossa evangelização infantil, tá? Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, é só trazer que eles vão ser apresentados a Jesus, né? Que legal, né? Não precisa marcar, não precisa nada, é só chegar, o pessoal faz um trabalho muito legal em relação a isso, tá? Domingo, 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. Aproveitando, se você tiver uma próxima oportunidade, que seja quinta, terça, de passar por a gente chama entrevista ou acolhimento fraterno, onde você se senta com uma pessoa, a pessoa vai conversar com você, entendeu? Saber como é que você está, se você está precisando de alguma coisa, porque infelizmente a maioria vem pela dor, né? A gente sabe, né? E a casa disponibiliza vários tipos de tratamento que só nessas entrevistas que é capaz de avaliar e dizer o que você precisa, assim como o pessoal da live também. E mesmo o pessoal mais antigo, que já vem há algum tempo, pode também estar agendando nos dias que tem costume, que vai sempre ter um entrevistador, tá? Aí é só deixar o telefone que a pessoa entra em contato e agenda, tá bom? Nossa casa vive de doação. Se não fosse as doações que a gente recebe, a casa não estaria aberta. A gente tem água, luz, aluguel, PTU, como bom brasileiro, né? E através das doações que a gente recebe pelo nosso bazar, a gente reverte para as contas. Inclusive, no dia 29 agora, sem ser domingo que vem, outro, nós vamos ter o nosso pechinchão. Esses eventos são peças vendidas a R$1, peças boas. Quem tiver o interesse e puder nos prestigiar, só chegar aqui a partir das 10 horas da manhã até as 14 horas, tudo a R$1. Então, se puderem divulgar, né? Tem pessoas que têm brechó, pessoas que levam para o interior, que gastam muita roupa. Quem tiver que puder nos ajudar, a gente agradece. Jogar nas redes sociais, a gente aproveita esses eventos para a gente fazer as grandes reformas maiores. E não tá fácil, né? Mas, enfim. E nós também atendemos algumas famílias também com cesta básica, né? Também através das doações. Eu não tem como trazer uma cesta básica. A gente também aceita Pix, pode trazer 1 quilo de alimento, pode mandar R$1. Essa é a cesta básica que a gente direciona. Tá bom? Uma pergunta que não quero. Tá. Você já sabe, né? Porque ai. Vocês estão fazendo evangelho? Você faz essa Dona Iná, Fazendo evangelho? você já faz evangelho? Com certeza. Ensina ela. A gente faz junto. Por favor, né? É uma prática muito boa, né? Eu costumo dizer que, sabe, as pessoas, só nós que fazemos, sabemos a diferença que faz, né? Eu brinco com o pessoal da live, com o pessoal, quando o pessoal está aqui, de desafiar, de fazer o evangelho e depois vem falar comigo. O quanto que muda o clima da casa, né? Porque as pessoas acham que o evangelho no lar é espírita, e não é, né? É uma prática que Jesus já fez lá em Pedro, lá. O primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Pedro. Então as pessoas não têm essa, acham, porque é espírita, eu não vou fazer. Quer coisa melhor do que você
sentar 15 minutinhos, tirar 15 minutinhos da sua semana, não é nem do seu dia, e conversar sobre Jesus. E aí a gente protege a nossa casa, né? Fluidicamente falando, espiritualmente falando desses irmãozinhos que querem, né? Briga com a sua mãe. Briga, né? Não sou doido. Então, e isso ajuda muito. Então, já que a gente faz o Evangelho lá, vamos começar a ensinar os outros, os nossos familiares, os nossos amigos, para que eles possam também usufruir disso. Porque aí vocês já pensaram que é todo mundo fazer Evangelho. Que coisa boa. Né? Então, deixo aqui o convite para que vocês ensinem. Tem dificuldade? É só procurar por um de nós. Né? Às vezes no começo é difícil, com certeza. Mas a gente está aqui para ajudar. E até fazer uma chamada de vídeo. Se tiver alguém que, eu não consigo ensinar, eu estou começando agora. Vixe, quantas pessoas errou? A gente fez com chamada de vídeo e está tudo bem. A gente ajuda. Tá bom? O celular. O celular? Eles já estão com o celular sem ar. Tá? Tá, Deus. Guilherme falou assim, ó, já ficou em casa. Deixa pra mim. Pessoal da live, eu, assim como foi lembrado aqui do celular, eu vou lembrar vocês de desligar aí. Aproveite o momento dessa palestra para usar para vocês também, para aproveitar esse momentinho, 25 minutos, em que tirem para vocês, para que vocês consigam realmente usufruir de tudo que foi dito aqui. Tá bom? Então, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Convido a quem se sentir à vontade, pessoal da live de novo, corre lá, pega a água, tá? E nesse instante, vamos fechando os nossos olhos e vamos dizendo, Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus, por nos trazer aqui. Obrigada por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade. Obrigada, meu Deus, por cuidar tanto de nós. Obrigada, meu Deus, que mesmo que a gente não veja, que a gente acha que não sinta, o Senhor está conosco. Obrigada pela proteção, pelo amparo, por tudo que o Senhor nos dá. E nós muitas vezes nem agradecemos. Por isso dizemos, Senhor, obrigada. Obrigada por mesmo sermos dispersos, o Senhor sempre está nos guiando nos caminhos do bem. Ilumina, Senhor, a cada dia as nossas mentes e os nossos corações. Obrigada aos mentores individuais que trouxeram, que nos incluíram a estar aqui. Obrigada ao Dr. Zé Maurício, mentor dessa casa, e toda a sua equipe que já derrama sobre cada um de nós, e cada uma das pessoas que estão assistindo, os seus fluidos revitalizantes, que eles possam entrar na nossa mente e nos nossos corações. Mais uma vez, obrigada, Deus. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus. Esqueci uma coisa. Nossas palestras são feitas online, né? Todas as terças, quintas, sextas, domingo, no horário das 10h30. Nós transmitimos ao vivo. Só que o que está acontecendo? Pelo Facebook, a gente usa o canal do Facebook. Só que o Face, ele está apagando as nossas palestras. Mas Deus é bom demais. Tem uma pessoa que se prontificou, ele pega essas palestras e está jogando no YouTube. Então, nós, quando a gente está dando recado, a gente está pedindo para se inscreverem no nosso canal do YouTube. Porque se a gente tiver 1000 assinaturas, a gente vai começar a transmitir pelo YouTube. Então, se puderem divulgar, pedir para o pessoal lá se inscrever, aí a gente vai ficar mais fácil, né? Não vai precisar ficar migrando ou apagando as palestras, tá bom? Então, nesse instante, vamos envolver a Rosana, que vai fazer por nós a palestra de hoje. Vamos envolver com muito bom tratamento.
Então vamos nós. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, pessoal da live. Então vamos lá dar continuidade nesse livro maravilhoso, né? Palavras da Vida Eterna, psicografada pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E hoje a gente vai ver uma lição assim, muito legal, para dar um incentivo, uma força para a gente aqui. É o capítulo 115, com firmeza, né? Então, Paulo vem trazer para a gente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Então, ele vem nos alertar para a gente sempre ter, né, estar ao lado de Jesus, que é a gente que, eu costumo falar assim, né, ele sempre está aqui, a gente que de vez em quando faz de conta que ele não está, né, mas ele sempre está, e conforme a gente for perseverante, e tiver firmeza de propósito, a gente sempre vai receber a ajuda dele, né, vai acontecer um monte de coisa para tirar a gente do nosso, né, do nosso equilíbrio, vai, porque nós somos humanos. A gente vive nesse planeta louco, né? Mas ele vem falar aqui pra gente não perder essa firmeza, a fé, né? Então vamos ver o que ele vem trazer aqui. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim. E é verdade, né? O que ele quer dizer? Na nossa jornada, é tudo mar de rosas? Não. É tudo calmo, tranquilo? Não. Tem muito mais tempestade do que outra coisa. Né? A gente sempre está na correria. A gente sempre está apagando incêndio. Mas é que nem a gente fala, né? Depois da tempestade, vem a calmaria. Então vamos ficar firme. Se a gente está passando por alguma tribulação, é porque a gente tem condição. A gente precisa passar. E tem condição de estar indo para frente. Né? Eu falo assim que a gente não tem problemas, nós temos obstáculos. Porque problema, a gente já fica, ai, problema, né? Aquilo vai crescendo. Obstáculo não. Opa! Obstáculo, eu tenho condição de superar esse obstáculo. Então, só o fato da gente mudar a palavra já dá um outro incentivo para a gente. Né? Então, vamos lá. Desilusões alcançaram-te a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas clamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurrada grossa, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada a maneira de labareda, incendiando-te o refúgio. São os problemas, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Ele vem justamente para quê? Para ver se a gente desiste. Eu falo que todos os nossos obstáculos, não é que muita gente fala assim, ai, puxa vida, de novo, Deus esqueceu de mim. Não, é só para ele ter certeza se a gente aprendeu. Só isso. E a gente precisa. Se a gente ficar tudo no mar de rosas, a gente nem lembra que Deus existe. A gente só lembra dele nas dificuldades. Então, as dificuldades, primeiro, é a misericórdia de Deus falando, estou aqui. Pede que eu te ajudo. Ah, mas Deus sabe que eu preciso. Sim, Ele sabe. Só que a gente tem que ter a humildade de pedir a ajuda dele. Ele sabe, ele está ali olhando. Mas se a gente não pede, se a gente não abre o nosso coração, se a gente lá não faz a nossa oração, ele fala assim, pede. Porque a gente é muito orgulhoso, né? Até para pedir para Deus ajudar, a gente não quer pedir. Quanto mais, né, no nosso plano físico, chegar para ele, Dinho, me socorra, imagina. Eu consigo resolver. Né?
sou autossuficiente. Quem dera. Ninguém, nenhum de nós é. Se a gente fosse autossuficiente, Deus fazia a gente nascer cada um num lugar sem ter contato um com o outro. Se Ele fez a gente nascer em sociedade, é porque a gente precisa um do outro. Faz parte, né, do nosso aprendizado. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Vem pra gente para desistir mesmo, né? Pensar, não tem jeito, eu luto, não dá certo, é melhor eu desistir. Não, a gente tem que ficar firme no propósito de conseguir a nossa caminhada, seguir na nossa caminhada. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Então, a gente sempre vai ter contendas na nossa vida, sempre. Umas mais tranquilas de você levar, outras nem tão tranquilas assim, que vai vir para fazer a gente parar. Não é que nem muitas vezes, né? A gente vai essa vida corrida que a gente não para se cuidar. Chega uma hora que o Papai do Céu faz assim pra gente, vai ficar um pouquinho doentinho, para ver se você dá um break, porque a gente não se cuida. Então, qual é a única maneira que Ele tem para a gente se cuidar? Deixa a gente um pouquinho doente, que a gente não tem nem força para reagir. Mas fica aí, quietinho, um dia, tá bom. Pensa. Usa para pensar, para refletir. Né? E é bem assim. Mas a Bianca trabalha na área de saúde, ela sabe muito bem que a maioria das pessoas que chegam lá com problema é porque está sobrecarregada e não sabe lidar com as situações. Ficamos muitas vezes doentes, ficamos, claro, tem a necessidade, mas a maioria das nossas doenças, a gente mesmo que não se cuida e a gente acaba ficando doente. Tá frio, vou sair sem blusa da rua, vai ficar doente. Então, a gente mesmo provoca, né? Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão, mais tarde, ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção. O que ele quer dizer com isso? Todos nós viemos aqui com um propósito, para um aprendizado. Quando a gente desiste no meio do caminho, a gente vai ter que voltar e fazer de novo. Não é só aqueles grandes, né? Que nem, por exemplo, um Chico Xavier. A gente não tem essa pretensão. Mas cada um de nós veio aqui com um propósito, né? Consertar as coisas que a gente não fez, né? Deixou de fazer ou fez e saiu meio errado, então a gente vem para fazer de novo. Isso é aprendizado. É a oportunidade que a gente tem de consertar aquilo que a gente não fez direito ou até deixou de fazer. Pessoas que vêm com grandes, né? Que nem eu dei o exemplo do Chico. Qual era a missão dele? Trazer, né? Os ensinamentos de Jesus através dos Espíritos. Quantos livros? Ele fez mais de 400 obras. E se por acaso no meio do caminho ele tivesse desviado do caminho? Então nós também temos. Então a gente tem aquilo, a gente está no lugar que a gente tem que estar, com as pessoas com quem a gente tem que estar, para quê? Para aprender, para crescer, para evoluir. Aparar as nossas arestas. Aquelas pessoas que a gente não se dá muito bem, vamos procurar ver o lado melhor que a pessoa tem. Né? Que eu sempre falo, parente difícil na família somos nós. Porque só a gente reclama. Só a gente fala, hein? Né? Então os parentes difíceis somos nós. Que a gente pode também, a outra pessoa pode pensar a mesma coisa da gente, né? Senão você está usando, eu vou te dizer, viu?
Misericórdia. Nem dando um soco não vai. E às vezes as pessoas pensam a mesma coisa da gente. Então, parente difícil somos nós. Então, vamos fazer o melhor. Vamos se esforçar para fazer o melhor. E por mais difícil que seja, a gente não está sozinho. É só a gente olhar para o lado, tem encarnados ao nosso lado. E se a gente não olhar para o lado, a gente pode pensar em Deus, em Jesus, que com certeza Ele está ali. Né? Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, reverterá invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Então, todo o esforço é válido. Todo o esforço. A gente pode ajudar sempre. A gente pode dar sempre o nosso melhor. E cada vez que a gente aprende um pouquinho mais, a gente vai fazer melhor ainda. E assim a gente vai indo. Se eu recebo, né, que nem ele fala aqui de calúnia, fala de desilusão, de perseguição, é só a gente não devolver da mesma forma. Se a gente recebe alguma, né, tem alguma desilusão, é porque a gente julgou uma pessoa dentro do nosso conceito. A gente não enxergou a pessoa do jeito que ela é. Então, quando a gente recebe uma desilusão, a gente devia ficar feliz, porque a venda dos nossos olhos saiu. Agora a gente enxerga verdadeiramente a situação. A gente não se engana. Porque, na realidade, a gente é que se engana. A gente que cria uma imagem e vive. A gente cria uma imagem pra gente. Aí a gente tropeça e cai no chão e fala assim, nossa, eu não sou assim. Eu falo assim, não, você é assim. É que a gente cria uma imagem que a gente é perfeito. E assim a gente faz com todo mundo. Então a responsabilidade da desilusão é só nossa. A gente que cria. Perseguições. A gente recebe perseguições da mesma maneira. A gente provavelmente persegue alguém. Senão a gente não estaria recebendo. Então para que a gente recebe? É para a gente ficar alerta. Tudo que acontece pra gente, não importa o que seja. Se a gente ficar doente, se a gente sofre um acidente, se a gente sofre uma desilusão, se a gente sofre uma traição, é só para nos alertar, só isso. Para ver se a gente não está fazendo a mesma coisa. Se a gente está vivendo realmente os ensinamentos de Jesus. É só para isso. Eu penso muito nisso. Quando acontece qualquer coisa comigo, que as coisas quando acontecem é para derrubar mesmo, né? Bobagem. Eu já vou assim, papai do céu, onde foi que eu errei? Assim, fiz errado de novo, né, papai do céu? Mas eu prometo, me ajuda que eu vou me esforçar de novo. Eu não fico pensando, ai, Deus me largou. Ai, Deus esqueceu de mim. Não, faz as coisas erradas, não quer sofrer as consequências. A lei de ação e reação. Da mesma maneira que a gente vive os ensinamentos de Jesus e está ali fazendo o nosso melhor, a gente vai receber o que é de melhor, a gente vai receber ajuda. Né? Porque a gente está no propósito. Eu não posso receber o mal, mas eu não vou fazer. Porque o mal existe, né? Teoricamente, né? A gente fala que ele não existe. O que existe é a falta do bem. O que existe é isso. Se cada um de nós fizer só o bem, vai chegar uma hora que ninguém vai nem lembrar o que é mal. O que é isso? Essa palavra não existe. Por quê? Porque nós estamos no propósito de fazer o melhor. Dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente pode. Deus não exige nada da gente que a gente não tenha condição de fazer. Né? Então vamos lá, daí ele termina assim. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor
não é em vão. E nunca é. Nunca é. A gente não perde nada de fazer o bem, de fazer o melhor. Pelo contrário, a gente só ganha. A gente está evoluindo, porque aqui, esse processo que a gente está aqui nesse planeta, é só uma passagem. Para a gente exercitar, colocar em prática o aprendizado que a gente tem, que Deus deixou aí para a gente. Só para isso. Se ontem eu fiz alguma coisa que não devia ter feito, se eu prejudiquei alguém, eu tenho que passar pelo mesmo problema para sentir e aí aprender. Por isso que nem a Irdinha falou muito bem. Muitas vezes a gente procura ajuda, né? A gente tem dois caminhos para chegar a Deus. Pela dor e pelo amor. 99% é pela dor. Isso sendo otimista, né, Irdinha? Sendo otimista, porque a gente fala 99,999. Entendeu? Só vem pela dor. Aí a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Primeiro a se conhecer, né? A gente se perdoar, porque a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não se perdoa. A gente pega o chicotinho e fica lá, ó. Fiz errado, aprendi, não vou fazer mais, pronto. Segue. Não fica se culpando porque lá atrás você não fez. Ou fez errado. Você não sabia, você não conhecia. Hoje você conhece. Então hoje, né, tem o velho homem e o novo homem. Então a partir do momento que a gente já tem esse contato, esse conhecimento de Deus, a gente pode fazer a nossa transformação num homem melhor. Num ser humano melhor. Né? E é isso que a gente tem que lutar na nossa vida. A gente só tem a ganhar. Né? De ficar sempre com o pensamento de Jesus, sempre firme, com fé. E fazer tudo com amor. Tudo. Certo? É isso que eu vim trazer para vocês hoje. Mais uma sementinha no nosso coração, não é só de vocês, não é nosso. Né? Porque a gente não é diferente, não. E que essa sementinha seja regada um pouquinho a cada dia para ela florescer dentro da gente. Porque os primeiros a ser beneficiados somos nós mesmos. E não é porque, eu vou fazer o bem porque eu vou receber o bem. Não. É fazer desinteressado, é fazer porque nós somos boas pessoas. Só por isso. Então não tem por que eu ter as minhas atitudes não tão boas. Certo, meus amores? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Rô. Muito bom. Adoro esse livro. Muito bom, muito bom. E agora, como eu falei, o pessoal da live pode ir lá pegar a aguinha, a gente vai fazer a fluidificação da água. E nesse instante, vou pedir a ajuda de vocês aqui no salão para a gente fazer essa fluidificação envolvendo a nossa irmã Adriana, que vai direcionar as nossas vibrações nessa noite. Vamos envolvê-la com muito amor. Boa noite a todos. Peço nesse momento que vá buscar dentro do coração de cada um o sentimento mais nobre que podemos ter, transformando esse sentimento em vibrações por todo o planeta Terra. Essas vibrações de amor, saúde, de cura, de acalanto, de arrependimento, de conscientização, vibrações de esperança, de fé, de fortalecimento, vibrações de coragem, vibrações de arrependimento, e todas elas, todos esses sentimentos, envolvam cada ser humano nesse planeta Terra. Vamos vibrar paz para aqueles países que ainda não sabem o que é amar uns aos outros. Que eles demonstram isso, infelizmente, através das guerras. Vamos vibrar unificação por todas as casas de orações, para que um dia
todos falem Jesus numa só língua, tendo sempre o mesmo propósito: fazer valer todos os seus ensinamentos. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe, que nos traz sempre a esperança, sempre aprendizado, sempre mostrando para a gente que a gente é capaz de cada dia melhorar um pouco e fazer valer essa nossa encarnação. Porque muitos gostariam de estar aqui, mas ainda não têm essa oportunidade. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que a gente tenha a humildade de saber o quanto pequenininho ainda somos, mas o quanto ainda estamos dispostos a seguir nessa caminhada de luz, auxiliando a todos que estiveram ao nosso redor, mas acima de tudo a nós mesmos, nos dando a oportunidade de crescer, de evoluir. Deixa uma vibração de amor para os nossos familiares, para todos aqueles que estão aos nossos redores, vizinhos e amigos, e para o nosso pessoal do nosso trabalho, para que todos tenham paz, tranquilidade e sejam iluminados com a luz de Jesus. Nesse momento, peço que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores médicos, possam fluidificar as águas dessa casa, as águas dos que aqui estão, as águas do pessoal que está assistindo a nossa live, que seja colocado nela todo o remédio necessário para que atenda a necessidade de cada um, aliviando suas dores do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, obrigada pessoal da live, até uma próxima oportunidade. Ai, conexão.